a ideia. Não vamos mais apresentar essa proposta e vamos propor apenas zerar impostos em cima do diesel. Porque pelo menos uma longa cadeia é beneficiada. Da produção agrícola ao custo do transporte da comida. Vai beneficiar todo mundo. E também o transporte coletivo municipal, o ônibus. Você não vai ter uma nova pressão de custos na colocação dos ônibus. Então, o efeito é imediato. Então, pensaram, vamos colocar só no diesel. Vamos tratar só do diesel, zerar impostos para o diesel. Mas também isso foi recebido com não é por aí. E, de repente, no seu segundo dia de trabalho, o Congresso começa a discutir uma PEC em cima dos combustíveis. Tudo, gasolina, álcool, o próprio gás e o diesel. O Paulo Guedes. O que é isso? A nossa base, e mais do que a base, os aliados, porque a base é aquela coisa, né? Vota com o governo, representa o governo, defende as posições do governo no Congresso. Os aliados nem sempre fazem isso, mas são aliados nas questões essenciais, inclusive de sustentação do governo, para barrar um pedido de impeachment, para aprovar um projeto desse ou daquilo e, claro, mediante recompensa. E o Paulo Guedes estranhou. Pô, não estão seguindo o governo? Mas o que fica claro é que estão sim. O Ministério da Economia, de repente, se vê desvinculado das decisões de governo. Porque sim, o Palácio do Planalto não só deu ok, mas apoiou a ideia da PEC. E a gente está dizendo aqui, há semanas, Ronald e eu já falamos desse assunto várias vezes, que o Paulo Guedes perdeu o poder. Ele é ministro da Economia, mas ele já não decide as questões relevantes. Inclusive o orçamento. Quando o ministro da Economia perde a palavra final sobre o orçamento, ou seja, o orçamento é apresentado pelo governo, pelo executivo, aprovado com mudanças, é claro, no legislativo, é normal, e aí vem a execução. A execução passa a ter a lógica interna do executivo. Tira daqui, passa para lá, intocável. Mas contingenciamentos, transferências de recursos de um ministério para outro, prioridades que levam o Ministério da Economia a dizer, opa, temos de socorrer aquela área. A pandemia é um exemplo. Foi preciso deslocar recursos para a saúde. Não só para o Ministério, mas para governos estaduais e municipais. Recursos federais foram deslocados. Essa era uma decisão do Ministério da Economia. Era. Sempre foi. Em janeiro de 2022 deixou de ser. Passou a ser atribuição, incumbência, direito e poder do chefe da Casa Civil. Ciro Nogueira, parceiríssimo de Arthur Lira, no Congresso Nacional, sendo ambos as principais expressões daquela abstração que é o Centrão, mas que na prática existe, funciona como tal, um grande bloco partidário que tem mais voto que todo mundo na Câmara e no Senado. Com algumas reproduções estaduais, hein? Temos os centrões também representados em assembleias legislativas. Blocos com agenda comum. Não convergem em tudo,
Às vezes um assunto interessa a 2 dos partidos que compõem o Centrão. Outro assunto, ele interessa a outro bloco, a outro grupo. Mas há temas, e principalmente manutenção de poder e acesso a dinheiro público, que faz do Centrão um bloco. E esses 2, Ciro Nogueira e Arthur Lira, são expoentes do Centrão. E quem tem o orçamento tem poder. Arthur Lira comanda, por exemplo, a distribuição das verbas destinadas a emendas do relator. Não é o relator. Esse é o nome do troço. É o presidente da... Aliás, o cargo ainda mais cobiçado, hein? As disputas pela presidência da Câmara serão cada vez mais acirradas. É muito poder, porque é dinheiro. É dizer quem leva a grana. Isso é muito poder. E no Executivo, Ciro Nogueira, que diz como será a distribuição da grana entre ministérios, acelera ou retarda liberação de grana para emendas. O Paulo Guedes perdeu esse poder. E agora, o que acontece? A PEC dos combustíveis não é obra específica, exclusiva do Congresso. Ela é uma parceria de parte do Congresso, particularmente da Câmara, do seu presidente, da cúpula da Câmara, mas do seu presidente Arthur Lira, com o Palácio do Planalto, por intermédio de Ciro Nogueira. A Lira e Nogueira junto, como de costume. O que resta ao Paulo Guedes? Ele tem 3 opções. Ir ao Bolsonaro, não para dizer que a medida é ruim, isso ele já disse, mas para dizer que só fica se recuperar o poder que tinha, pelo menos parcialmente. Aquele Paulo Guedes, né, avalista do governo, superministro, carta branca, acabou. Houve durante meses, citando, em 2019. Mas recuperar partes do poder e principalmente a questão do orçamento. Ou ele vem a público e expõe o que está enfrentando, para que o governo saiba o que pelo menos parte da sociedade pensa disso. Ou o mais simples e provavelmente a única coisa que teria algum efeito para ele: vai embora. Vai embora. Não é que o Bolsonaro está analisando qual é a melhor solução técnica para o problema dos combustíveis. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: esse troço precisa baixar. Isso aí custa voto. Isso aí provoca o mau humor, o descontentamento. E é claro que o voto, ao fim, é o que expressa o mau humor e o descontentamento. Lembra daquela bobagem de que resultado de Copa do Mundo influenciava a eleição? Estamos livres dessa balela, porque a Copa será depois da eleição, excepcionalmente. Nunca foi. Surgiu em 94, né? Porque o Brasil ganhou a Copa e o Fernando Henrique foi eleito. Mas não foi eleito por causa do Romário, do Tafarel. Ele foi eleito por causa do real e o efeito que o real teve na inflação, que a rigor foi uma dolarização de preços, né? Mas a inflação era um troço tão canalha na vida do assalariado que a estabilidade foi um alívio, ainda que os preços tenham pesados lá em cima, mas parou. Aquele massacre da inflação em cima do valor do salário sumiu por um tempo. Foi isso que elegeu o Fernando Henrique.
candidato do presidente da República, Itamar Franco. Depois disso, 98, o Brasil não ganhou a Copa, foi a final, perdeu para a França. Mas o presidente foi reeleito, Fernando Henrique. 2002, o Brasil ganhou a Copa. Mas quem ganhou a eleição foi a oposição, foi o Lula, que derrotou o candidato do Fernando Henrique, que era o Serra. Então é óbvio, e depois disso o Brasil nunca mais ganhou Copa. Viu que não há nenhuma relação entre resultado de Copa e resultado de eleição. Isso é uma balela, surgiu em 94. Agora, preço de combustível, isso influencia. Isso influencia a eleição. E muitas vezes é um eleitor que está mal-humorado com todo mundo. Com o prefeito, com o governador, com o presidente. Mas se há uma canalização, se alguém resolve dizer não, é aquele cara que personifica esse problema. É o presidente, lógico. É preço. O custo da sobrevivência. E o Bolsonaro sabe disso. Então o que ele está dizendo é, deem um jeito desse preço não subir mais e, de preferência, que haja reduções importantes e consistentes. Não é? O preço desceu, depois subiu. Desceu uma casa, subiu 4. Não é isso? Ele quer redução consistente. E está apostando nessa medida, nessa PEC. O que o Paulo... Isso vai ter um custo, talvez, de 75 bilhões. Mas é um custo para o governo. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Isso afeta o quê? De novo, o mais pobre, que é afetado pelo preço do combustível mais do que todo mundo. Mas será afetado também por um crescimento de 75 bilhões de reais no rombo das contas públicas. Será afetado. Terá serviços piores. Não serviços. Serviços que não existirão, desaparecerão, embora, teoricamente, sejam apresentados. Mas, na prática, não existirão, não serão entregues à população. E a ideia de que o Estado é que faz, é que promove, isso é uma bobagem. O Aristóteles, que não conheceu a verdade e por isso adotou posições até canalhas em alguns assuntos, mas era um sujeito de uma inteligência brilhante. E quando ele falava de política, ele dizia claramente os males associados, o que pode destruir a aristocracia, o que pode destruir a democracia. Democracia é a demagogia. Que hoje chamamos mais de populismo, né? Mas também de demagogia. Então a demagogia que o Estado, se caiu o preço, o Estado maravilhoso, se subiu o preço, não. Mas essa é a impressão geral e os caras sabem disso. Agora, o Paulo Guedes está dizendo que vai enfrentar isso até ao limite. A questão da PEC. Ela não é nada por causa do Paulo Guedes. Ela pode não ser aprovada na Câmara ou no Senado ou nas duas casas. Se não for aprovada em uma, já era. Em duas votações, é PEC. Pelo menos 308 votos na Câmara, pelo menos 49 votos no Senado, em duas votações. Ou seja, pelo menos 308 duas vezes. Pelo menos 49 duas vezes. Não é fácil. Ela pode ser rejeitada. Mas não será por causa do Paulo Guedes. E aí fica a pergunta, o que é que ele ainda faz lá? Ronald. Este é o Bandeirantes Acontece, o editorial tema do Cláudio Zaidan de todos os dias, fica disponível já para você no podcast Entendendo a Notícia. Entre lá no nosso site ou busque nos principais agregadores de podcast. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Trânsito. Cuidado com a Avenida do Estado, tá ruim no sentido da Zona Norte. O trânsito tá parado a partir da região do Parque Dom Pedro até o Rua São Caetano. E quem segue no sentido do ABC, problemas a partir da Cruzeiro do Sul até a altura do Mercadão.
Depois o restante do caminho indo bem até lá embaixo a chegada ao viaduto Grande São Paulo. Na Embi Morumbi você consegue até 100% de bolsa com sua nota do Enem. Aprenda diferente na Embi Morumbi. Inscreva-se em embi.br. Rádio Bandeirantes. Vila dos Carros. Na Vila dos Carros você compra, você conquista. Você compara, você confia. Um shopping de automóveis feito pra você. PC Vila dos Carros, venha conhecer. Variedade, credibilidade. Venha comprar na nova Vila da cidade. DC Vila dos Carros. Vila dos Carros, no 238 do Canal 3 em Santos. E caminhos você constrói. Por isso, Eu amo DC. no trânsito, dê sentido à vida. O primeiro bilhão a gente nunca esquece. Em 2021, a construtora Patriani chegou à marca de R$1 bilhão de faturamento, graças aos clientes que confiaram na Patriani e aos colaboradores e parceiros empenhados em construir prédios prontos para o futuro. A Patriani é a primeira construtora do Brasil a instalar fazenda de energia solar no topo dos prédios e uma vaga para carro elétrico por apartamento. Temos muito orgulho da nossa história e 1 bilhão de motivos para celebrar. construtorapatriani.com.br. Trânsito. Cimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Corredor Norte-Sul tem dificuldades no sentido da Zona Norte agora a partir do túnel do Anhangabaú até a chegada a Tietê, portanto só no trecho central. Quem segue no sentido de Interlagos, trânsito lento pelo Corredor Norte-Sul na passagem pela região do Parque Ibirapuera. Team Live Ultra Fibra tem a ultra velocidade para acelerar os seus estudos na volta às aulas por apenas R$ 93,50. Assine já. Você ouve Bandeirantes Acontece. Obrigado a vocês todos aqui na nossa live. Não esqueça de dar um like. Hoje vocês estão em marcha lenta nos likes. São muitos acompanhando a nossa live, mas estão em marcha lenta no clique ali no curtir. Entendeu? Tem um joinha ali. E pelo volume de gente que tem, dá para ter muito mais joinha. Então clique ali, tenho certeza que você vai nos ajudar. Luiz Pazini, o Paulo, o Pasquale, o Cleiton, o Emílio, o Ocimar, entre tantas e tantas pessoas, o Roberto, tantas pessoas que estão conosco. Clique ali, dê um curtir. Olha, você já deu uma disparada. Obrigado, viu? Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece. Bom, nós temos de continuar aqui o assunto que falávamos ontem, na abertura, anteontem, na abertura do Congresso Nacional, né, na volta ao batente. O Ronald até destacava aqui a cerimônia toda. Os caras voltando de férias, só isso, né? Teve bala de canhão pra Ana hoje aí, Ronald? Não, a Ana voltou de férias e nenhuma pompa, Tranquilo, Zaidan. Ninguém tava de uniforme, um uniforme específico, e não teve bandinha e não teve hino nacional pra chegada dela. Exato. Todo mundo ficou contente, alegre, Claro. feliz. E ela já Pagaram tá café trabalhando pra aí, ó. Ana. Já tá trabalhando, Já né? tá trabalhando. Pagaram café pra Ana, mas não teve canhão, não teve nada disso. Lá na Câmara e no Senado, na reunião conjunta, no caso, reunião do Congresso, volta de férias. Nossa, soldados perfilados, né? N funcionários e bala de canhão, como se fosse algo assim raríssimo, né? Estavam recebendo a Rainha Elizabeth. Nada disso, era a volta dos caras ao trabalho, deputados e senadores. Falávamos disso e daquilo que o Congresso deve tratar, principalmente no primeiro semestre. Segundo semestre vai ser aquele lero-lero, tem eleição, não adianta. Esse papo de que temos todo um ano pela frente não é verdade no Congresso Nacional. Estamos em fevereiro, então 8 meses para a eleição. 8 meses. Então um abraço. Chegou ali maio, eles ainda trabalham. Chegou junho, já reduzem as atividades. Tem também, é bom lembrar, São João, né? Que eles consideram como recesso impositivo, porque eles dizem que se não forem as festas de São João, não ganham eleição. E depois um abraço, depois é só campanha eleitoral. Na televisão, nas ruas, né? Nos palanques, visitando os eleitores, e aquele papo todo. E o que esperamos é pelo menos que haja aquela expressão que eles gostam muito no Congresso, esforço concentrado. Eles gostam demais dessa expressão.
significa que eles vão fazer mais coisas num período menor de tempo do que o habitual. Então, tem muita coisa para que deputados e senadores decidam, tomem uma posição, votem, inclusive a questão dos combustíveis. E nós dizíamos aqui na quarta-feira que havia uma série de propostas para enfrentar essa alta dos combustíveis. De um lado, você tem aquilo que, inclusive, tem sido debatido à distância pelos candidatos à presidência, né? Não tem um que diga: não, eu sou a favor da manutenção da dolarização dos preços. Não tem um. Mas isso não é simples assim. Não basta você dizer: não vamos mais dolarizar. É preciso estabelecer critérios ou não, deixar livremente para o mercado a formação de gás, gasolina, álcool e diesel. O que será feito? O Arthur Lira já havia defendido aquela história que é, assim, um arrumadinho ali, amarrar dois arames, não é? Como se fosse solução, e não é. Que é a tal média de 2 anos dos preços, para que em cima dessa média haja incidência do imposto estadual. Essa é a ideia. Uma ideia que não resolve. E há uma outra ideia interessante, que ela foi defendida pelo Bolsonaro, que seria zerar impostos sobre combustíveis e colocar no texto constitucional, sim, porque é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a possibilidade de os governadores fazerem o mesmo. Possibilidade, não é imposição. Eles não seriam obrigados a isso. Mas seria aberta a porta para isso. Os governadores detestaram, porque se não vou fazer isso em ano de eleição. Tá vendo? Só que no nosso estado o outro governador zerou tarifa e aqui esse camarada não zera e a gente tá pagando mais caro. Se ele cede, não, tá bom, claro, eu gostei demais da possibilidade, vou zerar. Pensa, puxa, eu vou baixar o preço aqui e tal. Só que, lá na frente, ele pode ser apontado como responsável por um buraco fiscal, por um rombo nas contas públicas daquele estado. Diante dessas duas opções, o que os governadores fizeram? Pressionaram o Senado, que é mais suscetível a pressões de governadores do que a Câmara, porque o Senado, primeiro, conceitualmente, é a casa que representa os estados, e segundo, que na prática, de fato, os senadores, até por formarem comissões suprapartidárias, representando estados, são as tais bancadas, né? Bancadas estaduais. Fenômeno nacional. Então tá lá o PT, tá lá o ainda DEM, né? O DEM, tá lá o PSDB, formando bancadas estaduais, senadores que são daquele estado. Inclusive há, oficialmente, as emendas de bancada, que são as estaduais, grana para os estados. Mas aí, o Lira propôs isso, os governadores pressionaram, tal. Então, a aprovação da Câmara virou uma pressão sobre o Senado. Mas é preciso dizer, não é a solução. Não é a solução. Você vai reduzir preço, mas não é a solução. E pode provocar um problema nos serviços gerais dos estados. Na educação, na saúde, na segurança pública, nos transportes, investimento em transportes, metrô, por exemplo. Em São Paulo, o metrô não é coisa do município, é coisa do estado, né? Diferentemente dos ônibus. Trens, que é um trabalho da região metropolitana, controle do governo do estado. Então, veio aquela ideia lá no governo federal
de apresentar essa PEC. Paulo Guedes chiou, o pessoal do Ministério da Economia chiou, e o Paulo Guedes disse para o Bolsonaro: isso aí é um problema. E mais, é um problema agora e será fonte de problemas maiores depois, do ponto de vista fiscal. Uma coisa é discutir se o fiscal é a prioridade máxima. Outra coisa é desconsiderar a situação fiscal. Porque uma situação fiscal ruim, ela tem consequências sobre diversas outras situações. Inclusive mercado de títulos do governo, financiamento do governo, do próprio governo. Não é assim. Não é um problema só do ministro da Economia. É um problema do país. Desequilíbrio fiscal é um problema. O ruim, o errado, aqui é a opinião, é quando o fiscal torna-se a grande questão, o grande parâmetro, a referência, o que prevalece na hora de decidir fazer isso ou aquilo. O fiscal é o mais importante. Isso é errado. O fiscal é importantíssimo, mas ele não deve ser aquele que é servido. A questão fiscal não é aquela que deve ser servida, ela deve servir a. Tudo é para servir a população. Quando se inverte, e no Brasil inverteu-se há tempos, não é o Estado que serve a população que serve ao Estado, trabalha para o Estado, para sustentá-lo, suas castas, suas elites, suas gastanças, suas mordomias. E aí a resposta sempre é: a culpa é do funcionalismo, sabe? O povo que trabalha, a massa que trabalha no serviço público, que não é culpada de coisa alguma. Trabalha muito e ganha pouco. Mas a casta diz: vamos fazer uma reforma administrativa. Reforma administrativa para eles é apontar os canhões para a massa que ganha pouco e trabalha muito. Elas, elites, castas, seguem intocadas. Elas, elites, castas, seguem sugando o que a sociedade produz. Com alegria. Festivamente. E a questão dos combustíveis, ela é particularmente importante para deputados, senadores, para o governo federal, para os governos estaduais, porque a população está irritada, está cansada. Quando o sujeito chega ali para colocar gasolina, olha o preço e vê lá R$8 e cacetada, ele não sai de lá satisfeito, a reação dele não é: que maravilha. Ele fala: mas que porcaria é essa? Quem é responsável por isso? Então, em ano de eleição, todos correm para mudar o humor do eleitor. Tirar esse peso das costas do consumidor, pelo menos parcialmente, é óbvio, para que ele pare de xingar, de dizer palavrões contra os governantes quando ele se depara com o preço da gasolina, do álcool, do botijão. Porque vira uma missão terrível, mês a mês, comprar um botijão de gás. E para muitos uma impossibilidade. Ou encher o tanque do carro. Então eles se movimentam. Já dissemos aqui também na quarta-feira que no Senado há uma proposta interessante, deve ser pelo menos discutida, que é a questão do fundo de compensação. Então, com royalties, com os que a União recebe do trabalho realizado no pré-sal, a extração de petróleo lá no fundo do mar, com imposto em cima de exportação de petróleo e com mais algumas arrecadações ligadas a petróleo e seus derivados,
seria possível formar um fundo e aí, quando houver a pressão cambial ou a pressão direta do preço do barril no mercado internacional, por um crescimento da demanda, China está consumindo mais, Europa e Estados Unidos estão consumindo mais, aumenta o risco de uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Tudo isso mexe imediatamente com o valor do preço do petróleo e do gás. Imediatamente. A consequência é minutos depois que a notícia vem a público. Então esse fundo é para garantir estabilidade. Tem pressão, mas nós vamos colocar aqui esse fundo para financiar essas operações de refino, etc., para que o custo seja estancado, para que a pressão por aumento se esbarre nesse fundo, e aí a gente garante manutenção do preço do diesel, por exemplo, para garantir que não haverá aumento de preços no frete, não haverá aumento de preços na distribuição de produtos, na distribuição de comida e na produção de comida, porque é o diesel que move máquinas agrícolas, a colheitadeira, a roçadeira, a plantadeira, o trator. Quando o Paulo Guedes deu esse alerta,